Cardinô. Esse é um desgoverno que não respeita as famílias. Isso é desumano. Eu vou entrar. Quando a imprensa entrar, eu entro. E ninguém vai me impedir, não. A não ser que vocês me tirem a força por baixo da porrada. Porque se for necessário na porrada, a gente entra no braço. Mas eu entro aqui. Ninguém vai me impedir de entrar, não. Fala com o secretário, pelo menos Pode pai. falar com... Fala com o secretário, pelo menos pai. Ninguém aqui vai me impedir de Vai entrar, não. receber, só parece que ela guarda um pouquinho aqui. Ninguém vai me impedir, não. Só falta de respeito. Você desumano, gente. Vocês têm filho? Pelo amor de Deus, vocês têm filho? Tem filho? A minha Beatriz, ó, 6 aninhos, 7 aninhos. 7 aninhos, 7. 6 anos esperando uma resposta. 6 anos. Aí como é que eu sei? O jornalista de Recife me liga. Isso é desumano. Que governo é esse? Que governo é esse que 20 dias, 15 dias atrás disse que ia montar uma força-tarefa? Queria fazer de tudo para solucionar a inquérito de Beatriz. Que é isso? Isso é desumano demais. Eu vou entrar. Pode chamar o governador, mas aqui eu entro. E ninguém vai me pedir de entrar, não. Ele vai ter que me responder muitas perguntas. Que ele não está lidando com cachorro, não. Ele está lidando com ser humano que tem sentimento. Isso é desumano demais. Isso é desumano. Esse momento que vocês acompanharam é a tentativa da dona Lucinha Mota, a mãe da menina Beatriz, de entrar na sede da Secretaria de Defesa Social para acompanhar a tal entrevista coletiva que iria dar o resultado, né, do inquérito até o presente momento e de um exame de DNA que teria descoberto um criminoso, o elemento conhecido por Marcelo da Silva, ou Neném. Eu vou explicar por que ele também é conhecido por Neném, e aí a gente vai ficar assim imaginando, meu Deus do céu, como é que não notaram uma pessoa com essa característica desde o primeiro momento, né? E não é discriminação, preconceito, não, é porque você vai ver. Você vai ver. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não, isso até os próprios peritos agora que descobriram, né? Falaram, meu Deus do céu, isso poderia ter sido resolvido bem antes. Agora, nada justifica a verdadeira trapalhada que foi feita com a dona Lucinha. Nada justifica. Nada justifica. Imagine você está aí há 6 anos procurando a pessoa que fez aquela maldade com a sua filha. 6 anos. E no momento que supostamente, eu digo supostamente, viu? Não é maldade não minha, é supostamente que os próprios investigadores dizem que vão ainda aprofundar a investigação, tá? Então vai ter ainda o Ministério Público determinando algumas ouvidas, né? Porque isso vai para julgamento, não pode restar dúvida. Se vai para tribunal do júri, esse cidadão vai ter o direito à ampla defesa, é o que diz a nossa lei, né? E aí você sabe como é que funciona. Mas presta atenção. Descobriram, pelo menos, como eu disse, supostamente descobriram um exame de DNA que teria demonstrado que este cidadão, quando utilizou a faca, ele deixou pele. Né? Num atrito, tá? Num atrito, ele deixou pele da mão. Isso é a perícia, que começou ainda com a antiga perita Sandra Santos, que era diretora da Polícia Científica, que ela saiu recentemente. E ela, inclusive, a perita Sandra Santos, na época, ela mandou recolher a faca rapidamente, por isso que se tem esse resultado, porque senão não teria. Tá? E se tem esse resultado graças ao exame de DNA e uma legislação que obriga o preso a fornecer o seu DNA, principalmente quando o indivíduo se trata de investigado por crime sexual, que é o caso desse suspeito,
Tá? Então ele é obrigado por lei a fornecer o DNA. Tá? Então, e por que não tinha antes? Bom, porque esse indivíduo ele vivia entrando na cadeia, mas saindo. A lei, nossa, frouxa, fraca. Ele já teve diversas acusações. Tá? Clínica geral, o Código Penal todinho ele já frequentou. É impressionante. Aí o que acontece? Um momento que seria para que a polícia, a SDS, desfrutasse, né, a glória, aí de repente faz o quê? Divulga antecipadamente para uma emissora e a mãe fica sabendo por último. E pior, a mãe não foi sequer convidada pela Secretaria de Defesa Social para participar da entrevista coletiva ou para ter as informações. Essa mulher com o seu marido, ela andou 700 quilômetros de Petrolina, vocês lembram do ano de dezembro? É ela. Andou. Pois bem, a irritação dela procede. Tá? Agora, o que o indivíduo, que a Secretaria de Defesa Social não diz quem é ele, mas já divulgaram. Inclusive tem emissora com laudo. É o que eu disse, é impressionante. O que esse cara, ele fala? Ele confessou, segundo o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, e que foi uma situação assim de momento. Ele tinha entrado no colégio, ninguém sabe exatamente como ele tinha entrado no colégio, até porque toda a portaria tinha segurança, era um evento, não era para qualquer um entrar, mas ele conseguiu entrar. Tá? Isso que diz a polícia. Inclusive, do lado de fora, ele chegou a ser filmado. A polícia confirma que é ele mesmo. Que a imagem que aparece e tal na filmagem é ele. Tá? Pois bem, o secretário disse que quando a menina estava no bebedouro e viu a faca com ele, se assustou. Aí ele tentou silenciar a menina e utilizou a faca. É o que afirma o secretário de Defesa Social na ouvida que está gravada, porque foi feita lá no município de Salgueiro, onde ele se encontrava preso, e essa entrevista com ele está gravada. Da coletiva compareceu Neemias Falcão, que é o chefe da Polícia Civil, a coordenadora da Central de Apoio às Promotorias, a promotora Ângela Cruz, o gerente-geral de Polícia Científica, que é o senhor Fernando Benevides, antes era a Sandra Santos, que começou essa investigação, e agora é o Fernando Benevides. Nenhum dos delegados participou da coletiva. Nenhum. Só falou a promotora e falou também o secretário de Defesa Social. No primeiro momento, durante a entrevista coletiva, o secretário contou como foi essa investigação ao longo do tempo e revela os detalhes. Ao longo desses anos, explorar inúmeras linhas de investigação, realizar centenas de exames periciais, para que, ao cabo disso, após um longo trabalho de aprimoramento, de busca incessante dos elementos necessários para que nós pudéssemos ter a comprovação técnico-científica do autor desse crime. Procedemos a outras diligências ainda na data de ontem, onde o suspeito indicado cientificamente foi devidamente interrogado e confessou a prática do homicídio da menina Beatriz. Confessou, inclusive, apresentando a narrativa temporal que se coaduna perfeitamente com tudo que havia sido carreado
ao inquérito até então. Para corroborar o exame de DNA, que é uma prova cabal, é uma prova que é muito apreciada num tribunal quando é bem colhida, o secretário lembrou que vários outros exames foram realizados. A partir de indicativos iniciais, vários exames complementares e de reprova, de confirmação foram feitos até que nós chegássemos ao laudo de ontem, em que esse perfil do acusado é indicado e comprovado. E estamos também prontos a atender qualquer requisição do Ministério Público que esse importante órgão entenda necessário. Apresentamos as informações possíveis nesse momento. Nos colocamos à disposição para essa interlocução permanente, como já tínhamos feito na reunião de dezembro, bem como o Ministério Público também conta com essa disponibilidade das Forças de Segurança de Pernambuco. Tratamento e confissão do acusado, mas prosseguiremos, fazendo a compilação de novos elementos e interagindo com o Ministério Público permanentemente. Narrou aos delegados que me interrogaram, com detalhes, a dinâmica dos fatos, e isso só corrobora que, de fato, os elementos necessários foram atingidos para, na data de ontem, fazer esse indiciamento. A promotora do Ministério Público, Ângela Cruz, que acompanhou toda a entrevista coletiva e que já tomou algumas providências, ela fala sobre esta situação, né, deste momento ter essa prova, mas que outras inquisições deverão ser arguídas pelo Ministério Público, até porque é um caminho, segundo lembra a promotora. Começa no inquérito, mas vai terminar no processo. E um julgamento desse é tribunal do júri. Né? Tribunal do júri. O que costumo dizer, a investigação não tem um fim em si mesma. Ela visa o processo. Nós temos um processo, nós temos toda uma percepção penal e jurídica a ser feita, e que esperamos que o julgamento pelo tribunal do júri tem que ter todo cuidado com comunidade, não podemos dizer tranquila, quer dizer, não uma tranquilidade, para terminarmos a análise, adotarmos as providências e aí comunicarmos à sociedade qual o posicionamento do Ministério Público pelo desenrolar, pelo contato que temos até agora, que temos à nossa disposição, e estamos num bom termo, estamos chegando para descobrir a autoria desse crime. Mas repetimos, não nos acomodamos com essa primeira notícia, a polícia também não, e todas as circunstâncias desse fato eles serão devidamente esclarecidas. O crime não é só o crime, mas suas circunstâncias, e é preciso que isso fique esclarecido. E logo depois que terminou sua explanação, o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, ele respondeu algumas perguntas dos jornalistas. O que foi que ele conversou com essa menina? Ele chegou a dizer? Não entrou em detalhe de conversa. Ele abordou essa menina onde? Ele estava foi morado na casa onde ele assassinou, foi no corredor? Onde foi a abordagem? Onde foi que ele encontrou a criança? Próximo ao local do crime. Secretário, ele disse em depoimento se foi aleatório, se foi banal, se ela gritou e aí ele resolveu fazer isso. Pela narrativa, não era direcionada a uma pessoa específica. Pela narrativa, foi a pessoa que encontrou e, diante desse exaspero, desse susto que ela demonstrou... Também tem essas imagens. Vocês tinham também informações de que ele cometeu crimes sexuais, ele inclusive foi condenado. Tinha também essas imagens, fez coletas dele. Por que não se chegou já a esse suspeito, né, que agora vai ser acusado para o Ministério Público de Pernambuco? Se chegou.
Só que a gente precisava chegar com qualidade nas provas a serem incluídas nos autos. Veja, o caminhar de 6 anos, em momento algum, de vista da própria Polícia Civil e da Polícia Científica, outras análises também prosseguiram, de imagem, melhoria do perfil genético, como a gente já falou. Isso é um trabalho que ele vem acontecendo desde 2015. Agora ele chega a um marco importante. Mas ele aconteceu. A indicação do autuado, volto a dizer, não é indício que está sendo trabalhado. Nós temos uma prova técnica científica, nós temos toda essa análise, segundo a segundo, que inclusive o Ministério Público fez também. Já disse na data de hoje que realmente a polícia analisou segundo a segundo todo esse material gráfico e o Ministério Público também está fazendo. Secretário, houve abuso sexual ou tentativa de abuso sexual da criança? Não há indicativo de violência sexual. Como é que foi a confissão? Foi videochamada? A confissão foi videochamada? Como é que foi a Não, confissão? foi presencial. Os delegados da Força Tarefa foram ao encontro dele, que encontra-se recolhido numa unidade prisional, procederam ao interrogatório, tudo filmado e reduzido. Os suspeitos que foram ventilados anteriormente de vídeos. Tem uma imagem que aparece. Na rua atrás da escola. Exato. Com uma lista aleatória de condenados. Foi um trabalho exatamente do momento em que o vestígio ele era possível de se comparar com possíveis perfis comparáveis. Então, isso é um trabalho que veio acontecendo até nós chegarmos agora a essa identificação e essa comprovação, depois de reprovas ou de novos exames que seguem o protocolo do que há de mais rígido na parte de genética forense. Secretário, por que a perita Sandra Santos ela foi afastada? Ela acompanhou todo esse processo. E gerências, ela acontece. Aconteceu na chefia de Polícia Civil, quando o doutor Joselito saiu, o doutor Nemias assumiu, o próprio comandante das forças militares. Essas alterações de chefia, a doutora Sandra tem serviços prestados 7 anos à frente da Polícia Científica. A gente fez uma transição na Gerência Geral de Polícia Científica, entrando o doutor Benevides, doutora Sandra, que inclusive já tem tempo suficiente para aposentadoria. Então não tem nada a ver o caso da doutora Sandra com o caso Beatriz. Da mesma forma que afirmei aqui, o perito Diego, quando teve sua pena demissionária proposta no processo regular da Corregedoria, foi por prestar um serviço particular, o que é vedado aos policiais. Não há mácula à investigação criminal, não há qualquer vestígio nesse processo administrativo dessa alegação. Foi por uma questão administrativa que é vedada aos policiais, e isso chegou ao conhecimento, foi procedido o processo na Corregedoria com contraditória e ampla defesa, e nesse tipo de infração a pena é demissionária, como fizemos recentemente com outros policiais da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, que, descoberto que estavam prestando serviços fora das corporações, foi feito o processo e foi proposta pela demissionária. Está lá nos nossos boletins essas propostas que encaminhamos ao governador, porque essa é a diretriz. A lei veda trabalho privado. E sendo assim, uma vez descoberta essa atividade paralela, o processo é instaurado e comprovado, a pena demissionária é capitulada. Logo depois que o secretário terminou a coletiva, os repórteres caíram em cima, né? E aí foi aquele bate-papo com o secretário, pergunta-resposta. Algumas dúvidas foram esclarecidas, inclusive sobre a dificuldade toda dessa investigação. Difícil de investigação, não só do ponto de vista da Polícia Civil, mas desde o início a Polícia Científica também, muito dedicada, comprometida, fazendo o que precisava ser feito do ponto de vista técnico-científico, para que a gente pudesse tratar o material genético que for colhido na arma do crime, a depurar tudo isso e podermos chegar a um nível de qualidade necessário para
inserção no banco de dados, essa confrontação, que em 2021 se mostrou ali indicando positiva, e aí novos exames de confirmação foram procedidos até chegarmos nesse resultado do laudo de ontem. Secretário, qual foi a motivação alegada pelo suspeito? Como que ele teve acesso à escola? Estava com a faca ou não? Ele já estava com a arma do crime, segundo ele. O local do crime estava tendo aquela festa com mais de 2.000 pessoas, então ele alega que conseguiu ter acesso ali ao local e, encontrando com a vítima, ela teria tido uma reação de se assustar e, em razão disso, para silenciar a vítima, ele assassinou ela. 42 facadas, essa versão convenceu a polícia, secretário? Veja, nós temos um laudo tanatoscópico que tem aí 42 fotografias, mas que indica 10 perfurações à faca, e isso é que ao longo do tempo foi se falando da quantidade de fotografias do laudo, mas o indicativo é de 10 perfurações, e que ele alegou que praticou esses golpes de faca até silenciar a vítima para não ser encontrado. Secretário, outras pessoas seguem sendo investigadas? Por exemplo, aquele técnico de informática, na época acusado de ter apagado as imagens, como é que está essa investigação agora? E também em relação aos responsáveis pela escola? O trabalho de análise das imagens, é importante que se diga de pronto que houve a recuperação de 100% das imagens e que o indicativo concluído no inquérito foi pelo indiciamento de 3 pessoas entregue ao Ministério Público. Como a gente já disse, o Ministério Público está analisando esses autos, mas até o momento não ofereceu denúncia. É importante reafirmar que o trabalho dos policiais civis e integrantes da Polícia Científica foi comprometido, foi abnegado para que a gente pudesse chegar a uma prova técnico-científica, como chegamos ontem, e que corroborou e propiciou o interrogatório com confissão do acusado, confissão essa que se coaduna com a dinâmica dos fatos que já constava da investigação. O senhor falou em 3 indiciados. Quem são os outros 2, além do suspeito? Não, o outro inquérito sobre a questão das imagens é que teve 3 indiciados encaminhado ao Ministério Público já há alguns meses. Qual é o perfil do suspeito, secretário? O perfil do suspeito. Secretário, onde ele era secretário em 2017? E os dados genéticos só foram inseridos no banco em 2019? Esse acusado, ele foi preso em 2017 por um crime de abuso sexual de menor. Ele, depois de preso, nós temos um trabalho consistente em Pernambuco de mapeamento genético dos acusados, condenados, que a lei permite, e diante disso foi possível, com a melhoria da qualidade do vestígio, fazer os confrontos do banco necessários e que houve o indicativo de ser compatível com essa pessoa. E aí os novos exames foram feitos comprovando cabalmente isso. Quantos por cento de certeza de que ele é o assassino? Segundo o laudo, é certeza absoluta, porque a margem dentro da população existente, como são os laudos genéticos, não deixam dúvidas. Eles categoricamente afirmam que o DNA encontrado é desse acusado, e eu volto a dizer, essa prova técnico-científica se coaduna com a confissão e com a dinâmica dos fatos que já constava das gravações e da própria investigação. Secretário, essa abordagem que o senhor disse que ele fez e a criança acabou se assustando, teria sido uma tentativa de estupro? Ou isso está descartado? Ele tem histórico de crime sexual. Não há indício de que tenha havido crime sexual contra a vítima. Ele tem esse histórico e disse que fez contato com ela e que, com o susto, a forma assustada que ela adotou, ele silenciou a vítima. Secretário, esse suspeito é o mesmo que aparece nas imagens? É exatamente aquele que aparece nas filmagens com a qualidade baixa, mas que agora, com os demais elementos, você consegue se coadunar com as imagens e com as demais provas dos autos. Ele foi preso antes já por algum outro crime? Quantas vezes ele foi preso? Ele já tinha histórico de prisões, já tinha histórico inclusive de prisões de liberdade, até que foi preso novamente. E ocorreu esse crime praticado por ele. Tem na ficha funcional dele, mas ao menos 3 vezes. Teve ajuda de alguém para... Tem um estupro de menores, tem crime contra o patrimônio e agora, com esse indiciamento,
esse homicídio. Ainda sobre as imagens, secretário, ele é o mesmo que aparece conversando com algumas mulheres do lado de fora, seria freira, ela foi ouvida, o que ela disse? Ele não conversa com esse grupo, é importante também esclarecer isso. Aquela imagem estática em que ele está do lado, olhando para aquele grupo de pessoas, foi uma captura de um vídeo. Ele passa por aquele grupo de pessoas e olha para o grupo de pessoas. E nesse momento é capturada aquela foto que foi divulgada. E um passo bem importante que foi tomado pelo Ministério Público foi comunicar o juiz das execuções penais sobre esse indivíduo, né, o Marcelo da Silva. Por quê? Porque a informação é que ele está preso em Salgueiro. Todo mundo sabe agora quem é ele. A foto dele já foi divulgada várias vezes por todas as emissoras, né? O negócio vazou e a própria promotora fala que após o vazamento comunicou o juiz das execuções penais pelo seguinte: vai transferir, se já não fez, né? Provavelmente já tenha sido transferido, colocado numa área de segurança. Diversas horas de gravação, né, de vídeos que precisam ser acompanhados, diversas fotografias, inúmeras perícias. Os números do inquérito são realmente impressionantes. A polícia fez realmente um trabalho, tudo que foi requisitado, repito, foi realizado pela polícia, além das iniciativas próprias da Polícia Civil. E ontem, né, tivemos notícia, às 9 horas da manhã, a Secretaria de Defesa Social enviou para o grupo o resultado dessa perícia. Um achado importantíssimo, não podemos deixar de falar nesse sentido, muito importante, porque estamos diante de uma prova técnica. Mas já de imediato, o Ministério Público, o Grupo de Atuação Especial, teve a preocupação de peticionar junto ao juízo de execução para garantir a segurança do suspeito que está detido no sistema prisional, né? E o juízo da execução já determinou providências nesse sentido, é muito importante, até porque sabíamos da possibilidade de vazamento, como de fato, infelizmente, ocorreu antes que adotássemos até medidas outras, mas nos precavemos em relação a isso. A par disso, o GACER já requisitou perícias complementares, analisamos ontem mesmo, né, dentro das nossas atribuições, o resultado dessas perícias que nos foram encaminhadas, e já ontem mesmo requisitamos à Polícia Científica perícias complementares. Então, essa foi a atuação nossa até então. Ontem tivemos contato o dia todo com os delegados de polícia, os cuidados de gravar, inclusive, o depoimento. A polícia teve esse cuidado de gravar o depoimento do suspeito, né, fazendo tudo dentro das regras legais para que nenhuma nulidade seja posteriormente alegada. O Ministério Público estava acompanhando, claro, não lá presencialmente, porque este é um trabalho da polícia, por enquanto, de fazê-lo, mas conversando com os delegados. E, finalmente, hoje estamos devolvendo os autos do inquérito policial, porque nós estamos falando sobre, claro, um achado importante, mas todas as circunstâncias desse fato, elas têm que ser melhor apuradas, refinadas, para que fique de dúvida, para que não haja, que não se suscite qualquer questionamento posterior, porque costumo dizer, a investigação não tem um fim em si mesma. Ela visa o processo. Nós temos um processo, nós temos toda uma percepção penal em juízo para ser feita, e que esperamos que com julgamento pelo Tribunal do Júri, temos que ter todo cuidado com nulidades, com teses outras que podem ser aventadas, com teorias da conspiração, enfim, e de fato com a verdade. Então, todas as possibilidades continuarão a ser analisadas pelo Ministério Público. Os requisitórios estão sendo feitos hoje, requisitórios suplementares àqueles já feitos ontem, realizados ontem, sobre complementação de perícias. E a polícia hoje está recebendo, fará um trabalho, como vem fazendo, e o Ministério Público, ao final, vai analisar essas conclusões suplementares da polícia. E tudo sendo feito de forma, não podemos dizer tranquila, porque não há uma tranquilidade, mas de forma responsável, sem assodamentos, e preocupados com a verdade, com a apuração da verdade dos fatos. Esse é o compromisso do Ministério Público. Repito, estamos devolvendo hoje, requisitando diligências complementares e esperando o relatório final da polícia, no caso, para terminarmos a análise, adotarmos as providências e aí comunicarmos à sociedade
qual o posicionamento do Ministério Público mediante a denúncia, arquivamento ou qualquer outra providência prevista em lei, mas acreditamos, pelo desenrolar, pelo contato que tivemos até agora, pelo que temos à nossa disposição, que estamos num bom termo, estamos chegando para descobrir a autoria desse crime. Agora deixa eu fazer alguns comentários, até porque eu dei uma olhada nas redes sociais. Uma das coisas as pessoas me pedem para comentar o assunto, né? Até pela minha experiência em algumas investigações assim, parecidas. As pessoas citam inclusive o caso Serrambi, tá? E por que citam o caso Serrambi? Porque foi uma atrapalhada. O caso Serrambi foi uma atrapalhada. Se hoje não tem gente presa, é porque houve uma atrapalhada. O problema é que hoje no Brasil não é muito difícil de acontecer não, né? É aquele famoso pessoal que acha que 2 mais 2 dá 5, tá? E isso é impressionante hoje. Tá? Se já existia, neste momento está muito pior. Está muito pior. As pessoas se tomam pela emoção e acabam não usando a razão. Usando a razão, tá? O exame de DNA que foi feito, ele, na questão do perfil genético, a polícia, como eu já comentei aqui hoje, num primeiro momento, a antiga diretora da Polícia Científica, Sandra Santos, mandou buscar a faca para analisar. Uma arma de crime, ela geralmente tem que ser analisada em camadas, que envolve a situação microscópica, macroscópica, tem a questão de coleta, tá, dos vestígios orgânicos, que deve se fazer por camada, tem que se verificar a utilização de substâncias. Às vezes, já vi casos ser anulado porque um determinado perito usou uma determinada substância que anulou a prova. Ou fez com que aquele vestígio ele não pudesse ser mais utilizado para outras análises, outras perícias. Isso acontece muito em crime sexual. Muito, 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 muito. Tem casos anulados em todo o Brasil. Aqui em Pernambuco, então, pelo amor de Deus. Não é fácil, não. Não é fácil, não. O pessoal que trabalha na polícia científica sabe que, às vezes, uma besteira atrapalha toda uma investigação. Agora, vejam vocês. O que eu falei para vocês, logo de pronto, é que uma coisa, tá, que ninguém falou, mencionou, né, e que poderia ter ajudado, talvez esclarecido, é que esse rapaz aí, o suspeito, que é ele, é o que aparece nas fotos, é o que aparece nas filmagens que foram melhoradas, que foram recuperadas. Esse cara, esse camarada, tem 1,50 m. Conhecido por Neném, 1,50 m. Pela estatura dele, ele chama atenção. Pela própria estatura. Então é muito difícil você, por exemplo, ver um cara adentrar sem autorização numa festa, rondando por lá, né? Um colégio nobre, religioso, e ninguém notar um camarada com 1,50 m. É um negócio assim estranho. Você acha, não? Bota aí no comentário aí. O que você acha? Coloca no comentário. Aí eu sempre peço, não esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever nos nossos canais de comunicação, tá? Se inscreva. Você me ajuda bastante se você fizer isso. Não sabe como você me ajuda quando você compartilha com seus amigos um vídeo que eu coloco aqui. Então você, por exemplo, você não notaria se esse rapaz ele fosse um rapaz pequenininho? Ele tem 1,50 m. Essa é a informação. 1,50 m. Ou seja, apareceu a imagem dele, sim, mas ninguém fez
aquela medição clássica que, através de uma filmagem, você pode fazer. Você pega, por exemplo, a altura de um carro, você pega a altura de uma árvore e você faz a medição. Falaram sobre a fisionomia dele e tudo mais, mas não falaram sobre a altura. Isso, eu acredito que se tivessem comentado na época, seria basicamente o fiel da questão. Falou, olha, o criminoso, ele é de uma estatura baixa. Ele deve ter 1,50 m. Você estimava mais 10 centímetros, 1,60 m no máximo. Você, um segurança que viu, uma pessoa que notou o cara na rua, já poderia dar uma informação. A outra situação é uma questão legal. Esse país não tem jeito. Enquanto não se mudar a legislação, esse país não tem jeito. Agora mesmo você está aí vendo a saidinha de Natal, de Ano Novo. Você está vendo aí quantos não voltaram? É no Brasil todo. É assassino, é uma esculhambação. Esse cara, a primeira vez que ele foi preso por um crime grave, ele já deveria estar preso para sempre. Mas a lei é frouxa. Responde um monte de processo. E por que o exame dele não foi pego antes? Porque ele entrava, saía da cadeia. Quando foi pego o exame dele de DNA, que é uma determinação da nossa legislação, não é? O preso, o suspeito de crime sexual tem que fornecer o DNA dele bateu. Até então, já tinham sido analisados 124 perfis. 124 perfis. Agora, a dona Lucinha, ela não questiona o exame de DNA. Eu vi aqui algumas entrevistas, e inclusive agora que ela voltou para a cidade dela. Ela não questiona. Agora ela diz o seguinte, que não tem inimigo, que não acredita nessa história de que o cara entrou para pegar dinheiro e que a menina dela, a filha dela, Beatriz, se assustou e que o crime foi dessa maneira. Ela não acredita. Ela acha que tem alguma coisa aí por trás. E é evidente que depois de 6 anos de uma investigação cheia de problema, ela tem razão de desconfiar. É você, meu amigo, você, minha amiga, agradecido aí por você estar assistindo. Não esquece de dar aquele like, de curtir nossas páginas aí nas redes de comunicação, Instagram, no nosso Facebook, nosso Twitter, nosso YouTube. Compartilha, viu? Compartilha aí o nosso vídeo. Muito obrigado, tá? Muito grato. Lembrando que eu estou colocando todo dia, às 19 horas, 7 horas da noite, um vídeo aí, uma participação nossa com você. Muito obrigado, hein?